Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro profético de Ageu. As crianças estão saindo para a salinha. Livro profético de Ageu. Eu queria, na verdade, convidá-los a fazermos juntos um pequeno passeio por este livro. São 2 capítulos apenas, e nós vamos ler alguns textos. Inicialmente, eu quero convidá-los a irmos ao capítulo 2, e nós vamos ler apenas o versículo 9, repito, inicialmente. E eu queria que vocês deixassem as suas Bíblias abertas, para que nós voltássemos a este texto, Ageu capítulo 2, versículo 9. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, nos colocamos à mercê do teu Espírito, rogamos que o Senhor sonhe o nosso coração. Se há em nós caminhos maus, o Senhor os tire de nós e nos reconduza ao caminho eterno. Que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor ministre aos nossos corações de uma forma viva, com toda a liberdade. Que o teu Espírito, Senhor, ele possa nos visitar no dia de hoje de um modo vivo e especial, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, nós temos trazido uma série de meditações nos profetas chamados profetas menores. E eles são chamados assim não porque a sua palavra, a sua profecia seja uma palavra inferior à daqueles chamados profetas maiores. Ageu, por exemplo, é um profeta que foi levantado por Deus. Ele nasceu no cativeiro em Babilônia e foi levantado por Deus junto com o seu contemporâneo Zacarias para falar ao povo de Deus no pós-exílio, ou seja, aquele povo que havia sido liberto de Babilônia. E Ageu, ele voltou na primeira expedição daqueles que foram libertos e voltaram para Jerusalém. Só que Ageu, cujo nome significa festivo, ele é levantado por Deus para trazer, juntamente com o seu contemporâneo, uma palavra dura do Senhor neste curto livro profético. E a gente vai entender por que essa palavra é uma palavra dura. É interessante que nós já falamos aqui algumas vezes que aqueles que foram libertos de cativeiros, como o povo do Egito, 430 anos de cativeiro, quando eles saíram do Egito, eles estavam tão contaminados com os usos, com os costumes, com as formas de adoração daquele povo, que era preciso que o Senhor entrasse com providência. Aquele povo precisava ser visitado gentilmente com a presença de Deus, para que ele se purificasse de todos aqueles costumes aprendidos durante aqueles 4 séculos de cativeiro. O cativeiro de Babilônia durou 70 anos. E aconteceu a mesma coisa. O povo havia se contaminado com as práticas, com os usos, com os costumes daquele povo. E o Senhor aqui, ele
do profeta numa exortação dura, chamando o povo a consertar seus caminhos, a reconstruir o templo, a rever o critério de prioridades e se voltar para Ele em obediência e santidade. Quando nós lemos todo o livro, nós percebemos que o Senhor relembra os rigores do cativeiro e as sentenças decretadas para os que andam em desobediência. A construção havia sido interrompida, a construção do templo havia sido interrompida, segundo alguns estudiosos, por causa da oposição dos samaritanos. E era preciso que o templo fosse reconstruído para que a adoração fosse restaurada. E eu queria chamá-los no dia de hoje para que juntos nós percorrêssemos essa trilha percorrida pelo profeta Ageu. E nessa trilha algumas coisas chamam particularmente a nossa atenção nesta profecia, que podem ser aplicadas aos nossos dias, aos crentes contemporâneos, aos cristãos contemporâneos. No primeiro momento, essa palavra teve um endereço, foi aplicada àqueles crentes daqueles dias que saíram de Babilônia. Eu quero repetir isso. Mas a primeira coisa que chama a nossa atenção está no versículo 2 do capítulo 1, que é a desculpa esfarrapada do povo para não reconstruir a casa de Deus. Que desculpa foi essa? Vamos ver. Versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vou fazer a leitura na linguagem da NVI, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, mais uma vez, uma palavra dirigida ao povo de Deus do passado tem aplicações práticas e contemporâneas aos crentes dos nossos dias. A obra do Senhor precisa ser priorizada. E nós temos percebido uma tendência: olha, eu não posso por isso, não posso por aquilo, não posso por aquilo outro. Há sempre uma desculpa pronta por parte dos crentes contemporâneos para não fazer a obra de Deus. E colocá-la em caráter secundário é atrair disciplina de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, eu só vou fazer a obra de Deus quando isso e isso e isso acontecer. Quando eu resolver este problema. De repente, aquele problema surgido é exatamente porque nós nos temos negado a fazer a obra de Deus. Eu conheço uma amada irmã, há muitos anos atrás, ela dizia assim: quando eu me aposentar, eu vou fazer a obra de Deus. Quando eu resolver isso, eu quero fazer, eu quero botar a mão no arado, eu quero fazer as coisas para Deus. Você já reparou que o Senhor só levanta gente ocupada? Gente ocupada é gente responsável. E o Senhor é aquele que levanta essas pessoas. Muitas vezes as pessoas estão tão assoberbadas, têm tantas coisas, mas é aquela pessoa que o Senhor levantou para fazer a sua obra. Eu me lembro que alguns anos atrás nós tínhamos na igreja da qual fazíamos parte um trabalho no Ministério da Misericórdia, de acudir as pessoas necessitadas. E chegou naquela manhã, na classe de escola dominical, tem uma irmã aqui que lembra dessa história, e chegou uma notícia de que uma outra irmã estava passando aperto, o marido desempregou-se, não tinha nada na despensa da irmã, e chegou esse pedido na classe de escola dominical,
da manhã daquele domingo. E aí, imediatamente, necessidade tem pressa. Necessidade não pode ser postergada. E aí nós nos dividimos na classe, recebemos aquele pedido e imediatamente dividimos os itens daquela cesta, e à noite todas aquelas irmãs trouxeram e fizemos uma bela cesta para acudir aquela amada irmã. Aí a pessoa que tinha feito o pedido à classe de escola dominical veio a mim e perguntou assim: irmã, você fez o pedido para que as coisas sejam entregues à irmã no próximo domingo? Eu disse: olhe pela janela, lá vai a cesta. Ela disse: já. Necessidade tem pressa. Não dá para a gente dizer: olha, você está com fome agora e você vai comer daqui a 8 dias. Não, tem que ser feito logo. A obra de Deus, aquilo que você foi chamado para fazer, faça, em nome de Jesus. E eu queria terminar esse primeiro tópico com uma pergunta: quais têm sido as nossas desculpas para não nos envolver efetivamente nas coisas concernentes ao reino de Deus? Creio demais que a segunda vinda de Jesus está muito próxima. Por todos os acontecimentos, por todas as coisas que nós temos visto e ouvido, nós vemos que a Bíblia não nos mostra, não nos fala de dias e horas e meses e anos, mas nos fala de sinais, e os sinais estão todos aí. Hoje é dia da Bíblia. Pastor abriu o culto trazendo esse pedido de ação de graças por esse dia, por nós termos acesso à palavra de Deus, por nós termos a possibilidade de abrir as portas e pregar com ousadia a palavra do Senhor, sem nos preocupar com perseguições, pelo menos por enquanto. Mas eu queria chamar a atenção dos amados. Perseguição se aproxima, se avizinha, tem se avizinhado cada vez mais. E eu creio que a igreja ocidental pagará um alto preço pela liberdade que tem e que não tem sido usada para a glória do Senhor. Preguemos, anunciemos se preciso com palavras, mas sobretudo com atitudes. Que o Senhor Ele possa falar hoje de um modo especial aos nossos corações. Segunda coisa que me chama a atenção é que o Senhor Ele traz uma palavra de censura, de repreensão dura, que rejeita esta alegação e exorta o povo e o chama à razão com duras palavras. Versículos do 3 até o 11 diz o seguinte: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu me deu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês
foi prejudicado. Que palavra dura, que palavra difícil. Aqueles que haviam saído do cativeiro, aqueles que deveriam estar em regozijo, em alegria, porque lá no cativeiro eles não tinham possibilidades de adorar, eles não tinham um lugar específico para adorar. Mas agora eles receberam a libertação, eles voltam para a sua terra. E em vez de fazer aquilo que tinham sido ordenados a fazer, eles se preocupam, cada um com a sua própria vida, em amealhar. E como isso tem sido parecido com os nossos dias. A obra missionária precisa de investimento. Levar a palavra do Senhor aos confins da terra não é uma tarefa fácil, nem uma tarefa barata. E nós temos gasto abundantemente com tantas coisas. E eu dizia na quinta-feira passada que eu ouvi uma palavra muito dura do reverendo Heaven Hill, onde ele dizia o seguinte: eu fico com vergonha, era mais ou menos isso, eu tenho vontade de vomitar ao ver o dinheiro de Deus usado em templos suntuosos, e ver o dinheiro de Deus usado em quadras de tênis, quadras de basquete dentro das igrejas. Para que isto? A igreja não é um clube eclesiástico onde nós vamos porque nós não temos nada melhor para fazer. É o ajuntamento solene do povo de Deus para se juntar em comunhão, para glorificar o Senhor e para fazer aquilo que é chamado a fazer. Muitas pregações têm virado shows, muitos cultos têm virado shows. Então, amados, nós precisamos acordar enquanto é tempo, enquanto há tempo. A noite vem quando não vamos mais poder trabalhar, e quando se fala de noite, fala-se da grande perseguição que se avizinha. Nós temos a nossa missionária irmã Íria, está indo para Guiné-Bissau. Nós acabamos de fazer ainda coisas para serem oferecidas no terraço da Casa Pastoral para o ministério do pastor reverendo Clóvis Falcão, ministério do Didaquê, projeto Didaquê, trabalha com moradores de rua. O reverendo saiu da sua área de conforto e foi para a rua, onde as coisas estão acontecendo, onde aquelas pessoas estão perecendo à beira do caminho, à semelhança daquele samaritano que caiu nas mãos de salteadores, passou o sacerdote, passou o levita e passaram ao largo. Eles não quiseram se contaminar. É lá fora que as coisas estão acontecendo. Nós nos reunimos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, quinta após quinta, nós pregamos a palavra, mas a igreja precisa acontecer fora dos portões. É lá fora que as coisas acontecem. É lá fora que as pessoas estão carentes de Jesus. Fale com o seu vizinho, fale com a sua vizinha, fale com o seu colega de trabalho, fale com o seu colega de faculdade e, sobretudo, testemunhe para a glória do Senhor. Nunca se viu tanto testemunho ruim de crente nos nossos dias. Quando as pessoas olham, isso aqui é um cristão. Os problemas que passamos, muitas vezes, é o resultado do descuido e da negligência com as coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus diz, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Nós somos tão exigentes, somos tão consumistas, estamos sempre lutando para conseguir amealhar alguma coisa, e quando conseguimos aquilo já não é tão importante, nós já passamos para querer outras coisas que vão permanecer. E eu pergunto, faço a mesma pergunta que Jesus fez naquela história que ele conta daquele rico que tinha grandes celeiros e destruiu os celeiros e fez outros celeiros para amealhar, e disse à alma dele, olha, come, bebe, regala-te, porque
porque tem muitos bens para muitos anos. E o Senhor disse: louco, e se hoje pedirem a tua alma, o que tu tens guardado, para quem será? Muitos dizimam e contribuem como se o dízimo fosse uma moeda de troca. Cadê a gratidão no coração? O Senhor não aceita nada por obrigação. Ele quer o nosso coração rendido no altar. Quer dizimar? Dizime. Mas é em gratidão, não é em obrigação à lei. Nós não estamos mais na lei. Quer ofertar? Oferte para a glória de Deus, para a obra de Deus, para que ela possa continuar sobre a terra, mas faça isso em gratidão, coração no altar. É isso que o Senhor está requerendo de cada um de nós. Terceira coisa que me chama a atenção é que o Senhor promete uma glória maior que a anterior. Ageu 2, de 2 a 9, diz o seguinte: pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo o seguinte: assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. No dia 24 do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Havia muitos idosos e aqueles lamentavam o fato de que o primeiro templo havia sido destruído com toda a sua suntuosidade salomônica, e lamentavam agora pelo pequeno e aparentemente insignificante alicerce do segundo templo. O Senhor diz que a glória desta casa será maior que a daquela. Não importa o tamanho e a suntuosidade do primeiro templo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O Senhor Jesus o visitou muitas vezes. O próprio Deus encarnado pisou o seu chão. E ainda podemos enxergar aqui a responsabilidade e o privilégio de sermos considerados templos vivos no qual habita o Deus vivo. Você é um santuário de Deus. Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador pessoal, você é um templo vivo. E que grande, maior glória é esta, de ser santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos todos, como cristãos, todo cristão, ele é santuário vivo das moradas de Deus, na qual o Senhor habita. E nós não podemos perder isto de vista. Este é o lugar onde se estabelece a perfeita paz, advinda da reconciliação com Deus por meio de Cristo.
Nós temos paz com Deus, reconciliados, pois, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Amém. Aleluia. Que grande glória é esta manifesta em seres humanos imperfeitos, mas que o Senhor, por causa da sua glória, por causa da sua graça, por causa da sua soberania, apesar de nós, Ele resolveu que seríamos esses templos. E eu pergunto, será que não é tempo de nós reconstruirmos este templo? Essa casa de oração estava com infiltrações nas paredes, estavam com alguns pedaços do reboco caindo, e recentemente foi feito um pequeno conserto, uma reforma, uma pintura. Será que nós não estamos precisando de uma pintura, de uma reforma, de um reboco novo, e talvez até de uma demolição, para que haja uma nova reconstrução desse templo vivo de Deus? Hoje é dia de comunhão, é dia de participarmos da ceia do Senhor. E é um dia que nós normalmente separamos para que haja da nossa parte, um autoexame. O apóstolo Paulo diz: cada um examine-se a si mesmo, e então coma do pão e beba do vinho. Será que nós temos hoje condições de receber esses elementos que simbolizam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo entregues por nós na cruz do Calvário? O que em nós precisa ser mudado? O que neste santuário que somos nós precisa ser demolido para que haja uma reconstrução em nome de Jesus? Nunca se viu tanto crente triste, tanto crente abatido, difamando o seu Senhor, com o seu semblante duro, pesado, entristecido e difamador. Há uma festa no nosso coração. Sabe por que é uma festa? Porque Cristo habita. Amém. Passamos por dificuldades, passamos por apertos, passamos por estreitos, passamos por aflições. O Senhor disse: olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Tem uma festa no nosso coração. Amém. A glória do Senhor enche esse templo, precisa encher esse templo que somos nós. Será que nós resistiremos a uma perseguição? E a quarta coisa que o texto chama a minha atenção é que o Senhor promete estabelecer seu domínio messiânico. Capítulo 2, versículo de 21 a 23 diz o seguinte: diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos: eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor aponta aqui para o Cristo. Zorobabel era governador, foi escolhido pelo Senhor como governador de Judá. Ele é um ancestral legítimo de Cristo, segundo a carne, vindo da linhagem de Davi. O Senhor chama os líderes civis e espirituais a se santificarem para que seus sacrifícios sejam aceitos. Zorobabel aponta para Cristo em sua missão de renovar a aliança de Deus com a descendência de Davi. Tudo tem se cumprido. E para terminar, eu queria dizer o seguinte: cuidado com as nossas desculpas com relação às coisas
concernentes ao reino de Deus. Ah, eu só vou fazer isso amanhã. Sabe qual? Nós só temos um dia, que é o dia de hoje. O amanhã não chegou e ontem já não existe mais. O dia que nós temos de fato é hoje. A nossa hora é agora. Pare de postergar as coisas de Deus. Ponha a mão nesse arado. Não olhe para trás, porque aquele que põe a mão no arado de Deus e olha para trás não é digno do Senhor. Cristianismo é um caminho de sacrifícios. Esse evangelho pregado por aí pelas multidões, pelas igrejas de multidões, que tem enriquecido pastores, não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Não é a palavra viva do Senhor que transforma, que muda vidas, que muda histórias. E o remanescente do Senhor, o remanescente fiel do Senhor, precisa acordar para isto. O Senhor disse que se nos calássemos, as próprias pedras clamariam. As pessoas falam do ministério de mulher, porque no ministério de mulher, a mulher não pode pregar. Somos pedras pregando. Somos pedras falando. Somos jumentas falando. Porque aqueles que deviam pregar, não querem pregar. Jovens estão muito mais preocupados com amealhar do que anunciar o Cristo. Acorda, igreja. Em nome de Jesus. Que possamos nos examinar a nós mesmos, consertar os nossos caminhos e nos voltarmos para o Senhor enquanto há tempo. E o tempo é hoje. É tempo de nos reconstruirmos como santuários vivos das moradas de Deus. Priorizemos ao Senhor e ao seu reino em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele aplique essa palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém?